Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas na nossa TV Revelare. Eu sou o Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. E caso você possa também nos apoie, vá lá no nosso site www.institutorevelare.org.br/assinatura, escolha a melhor forma de contribuir com a divulgação que fazemos neste espaço de construção do conhecimento espírita. Nós estamos também nas redes sociais. Você nos encontra no Face e no Insta através do @Revelare Instituto. Sugestões e críticas você nos envia no faleconosco@institutorevelare.org.br. Bom, sem mais delongas, pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso encontro da série para trazer a conclusão, Inimigos do Espiritismo. Pois é, chegamos ao fim do exame da obra O Verbo e a Carne. Hoje estamos apresentando o capítulo 7, o sentido oculto do rustanguismo, em conclusão da nossa série. Nesse ponto, nós teremos o fechamento que Júlio Abreu Filho faz dessa segunda parte da obra e também um próprio fechamento da obra, uma conclusão, com advertências, com pareceres, uma longa conversa que o Júlio Abreu Filho terá com todos nós a partir dessa nossa mediação do conteúdo. É importante que nós possamos aqui nos lembrar que a obra O Verbo e a Carne, ela é de autoria, né, de Júlio Abreu Filho e Herculano Pires. São duas análises do rustanguismo, duas maneiras de olhar para o mesmo problema que nós enfrentamos desde há muito. Se nós pensarmos, desde 1880, 81, nós estamos vivenciando esse grande, grave problema. Num outro momento, poderemos trazer mais informações acerca desse grave problema que não está resolvido, como muitos aí imaginam que esteja. É uma edição da editora Paideia Limitada e também ali temos a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, em que então aqui a gente passa a tratar nesse nosso episódio 23, aqui do Inimigos do Espiritismo, né? Nós vamos então examinar o conteúdo dessa obra e do capítulo 7. Estou aqui colocando para um compartilhamento em tela com vocês. Vamos para esse nosso encontro aqui e eu farei então, pessoal, uma mediação de conteúdo para que a gente possa então extrair as melhores informações acerca dessa obra e da sua crítica que faz ao rustanguismo. Como mencionado, então, estamos aí no capítulo 7, último capítulo da segunda parte dessa obra, o sentido oculto do rustanguismo. Essa parte é o Júlio Abreu Filho, que nos traz todas as informações, conteúdos de suas pesquisas e análises. A primeira parte ficou a cargo de José Herculano Pires, já trabalhamos e também já as encerramos. Falo para você aqui uma vez mais, se dirigir aos nossos vídeos. Temos, além desse, mais 22 na plataforma, nessa playlist. Então, para que você tenha aí o conjunto das informações, estamos estudando já há bastante tempo, não é uma coisa que a gente fez e terminou em pouco tempo, tem mais aí de 2 anos aproximadamente que a gente analisa o conteúdo dessa obra. Então, o Júlio vai dizer: fechemos esta série de artigos de análise do livro do senhor Ismael Gomes Braga, que era o livro que buscou explicar o rustanguismo, explicar bases, por que tinha razão, por que não, por que estava de acordo com a Bíblia,
por que as objeções não eram adequadas, tentou trazer suas explicações. E o Júlio Abreu Filho produziu vários artigos e aqui trouxe um resumo deles nessa obra. Além do Ismael Gomes Braga, nós vamos ter o Saião, que escreveu também acerca do rustanguismo, tentando fazer uma interpretação da obra. Tivemos também outros autores que buscaram fazer aí um acerto para compatibilizar essa obra. Na verdade, é importante sempre nos relembrar. Trazer o rustanguismo para o espiritismo é modificar toda a teoria que foi estabelecida pelos espíritos superiores junto a Allan Kardec. Portanto, é importante conhecer a teoria espírita para depois fazer alguma crítica. Vamos, então, agora compartilhar esse conteúdo que virão aí mais informações e críticas contundentes. Vamos, então, fechar a série de artigos da análise do livro do senhor Ismael Gomes Braga e patenteemos o sentido do rustanguismo. Nessa análise que foi feita, o Júlio faz o meia-culpa dizendo: por vezes fomos ásperos, dessa aspereza chocante, mas necessária nos ambientes espíritas. Mercê de Deus, entretanto, jamais nos afastamos daquela recomendação de Kardec, discutir sem disputar. Veja que o Júlio, ele usa uma linguagem de sua época e uma linguagem até vocacionada à religiosidade. O rustanguismo exacerba isso. Vamos prosseguir. Nunca deixamos de citar fielmente as fontes, nunca faltamos com respeito à lógica, aos fatos, à verdade. Se de passagem fizemos referências às pessoas, vivas ou desencarnadas, jamais teríamos condições personalíssimas. É que essas criaturas estavam ligadas à projeção social de acontecimentos que interessam a agente espírita de modo particular. Então, veja bem, todas as citações feitas aqui sobre médiuns, espíritos, nomes, pessoas que foram tratadas como personalidades, inclusive encarnadas à época, mencionadas na obra, todas foram mencionadas com muito respeito. A mesma medida usada por Allan Kardec nas suas revistas espíritas, quando debatia temas, é o que Júlio fez aqui de um modo peculiar, mas fez com todo o respeito que o codificador fazia também na revista espírita. E aí ele prossegue dizendo: tomaram os espíritas como slogan, o número 1, o título de uma obra ditada por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então aqui ele vai fazer uma crítica aos espíritas que pegam a obra, se apropriam do slogan e tentam aplicar para os espíritas do Brasil. E ele então diz: meditem, os leitores, sobre o conceito aí contido. É possível que o espírito tenha lá suas razões, mas como? Como será coração do mundo e pátria do Evangelho? E quando? Então, na prática, ele não está discutindo o conteúdo da obra. O que ele esclarece é que é preciso observar, não tomando o título como um slogan e já o aplicando, que, se assim o for, haverá tempo, hora e modo. Então, é preciso saber o como e o quando. Claro que o como, para que a gente possa ser, de fato, de acordo com a questão 627 de O Livro dos Espíritos, divulgadores da Boa Nova do Cristo, pela ótica e visão dos espíritos superiores, que foi bem trabalhada e colocada no conjunto chamado doutrina espírita, um conjunto de princípios e de postulados, ali como uma teoria autônoma, como as pessoas precisando progredir. Então, de fato, nada contra a expressão, porém, a advertência do Júlio é o como e o quando. Ele vai prosseguir dizendo: os fatos são estes.
somos vanguardeiros na fila dos países analfabetos. Então, ele está dizendo, mas como e quando? Como que será esse coração do mundo, esse pátria do evangelho, sendo que a gente não leva para as pessoas, hoje, no século XXI, quando esse vídeo está sendo gravado, a gente acabou de conversar com expositores aqui, que veio falar da alfabetização doutrinária, que além do conhecimento da teoria moral espírita, precisa também conhecer, pelo menos minimamente, as ciências, alfabetizar-se, escrever, ler, interpretar. A pessoa lê um conjunto de palavras reunidas com ponto, com vírgula, com interrogação, com ponto de exclamação, e saber interpretar o texto. A gente percebe que pessoas tidas como luminares do espiritismo lá no início do século XX, no final do século XIX, pessoas tidas como luminares, até hoje no movimento espírita, mal e porcamente interpretaram aquilo que leram, querendo aplicar algo que estava sendo produto dos seus preconceitos, dos seus atavismos ancestrais, então se agarraram em qualquer coisa, sem promover uma interpretação racional. Então esse é o fato. Somos vanguardeiros, estamos na frente, né? Somos os primeiros. Aqui ele está fazendo, trazendo uma expressão bem jocosa, apesar de séria. Ele vai dizer que o Brasil é dos países analfabetos, ele está na frente na sua época, e digo e afirmo que hoje também. Esquecemos que a leitura é necessidade fundamental para a evolução do espírito. Não tem como, criatura. Aprender espiritismo é com estudo profundo, leitura, não escutando palestra e nem acreditando no que eu estou falando. Vai ler, mas precisa ser minimamente alfabetizado. Precisa saber ler, escrever, interpretando textos. Na sua época, a época que foi escrito o livro, ele diz: as estatísticas mostram o elevadíssimo percentual de mortalidade infantil, traduzindo condições de vida muito abaixo dos padrões mínimos exigidos pela dignidade humana. Então ele cita tuberculose, que os médicos, a despeito do bacilo, chamam doença social, moléstia de carência, eufemismos, sinônimos de fome permanente e que faz uma larga devastação nas classes médias e inferiores. Agora, hoje, estou gravando esse vídeo, nós temos as pessoas aí correndo atrás de caminhões de lixo, disputando a comida do lixo com os urubus, e nós temos também, não a tuberculose agora, mas um vírus que está aí assolando a todos. E nós vimos voltar a fome, principalmente no nosso Brasil. Ele então prossegue dizendo: deixemos de lado quaisquer referências àquilo que não atinge diretamente o elemento humano e citemos ainda para edificação dos dirigentes espíritas. Então ele está aqui conclamando, e eu digo, hoje no século XXI faz todo o sentido, conclamando dirigente espírita, né, para constatar os problemas que estão assolando nos dias de hoje. Porque, parecido com os seus dias, ele cita, então, o fato de haverem cientistas de Manguinhos, de parceria com a Rockefeller Foundation, constatado no Vale Amazônico, largas faixas, onde o teor de glóbulos vermelhos no sangue dos habitantes não vai além dos 35% da taxa normal. Então ele está citando que as pessoas estão morrendo de anemia, e que por seu caráter generalizado atraiu atenção para outros aspectos da vida rudimentaríssima daqueles nossos irmãos. O que está acontecendo hoje? Eu peço para você, conclamo a sua generosidade, fazer uma análise fria do que está acontecendo agora. E aqui nós precisamos mencionar: o espiritismo não trabalha com essa causa e efeito, castigo e recompensa. Não tem nada de Deus irado, Deus que tem a necessidade que você se arrependa para ele te perdoar. Ele não te perdoa e nem precisa que você se arrependa. O problema é seu.
Porque você que cria suas próprias imperfeições baseado nas paixões das quais você abusou. Então ele prossegue dizendo: aproximemos esses fatos de uma frase corrente no país, para inglês ver, né? Ou seja, tudo que é feito para inglês ver. É a orientação que costumamos imprimir às nossas coisas, e parece a isso se não forram os espíritas. Aquele belo dístico, pró-Brasília fiante exímia, continua sendo dourada mentira. A razão estará ainda e por muito tempo com o famoso Euclides da Cunha, quando fala de uma civilização importada, sem raízes na terra, vivendo parasitamente à beira do Atlântico. Tudo isso nos lembra a piada do incorrigível Emílio de Menezes. O Brasil começa no Cais Farrou e acaba em Cascadura, né? Então aqui ele faz críticas com a maestria jocosa. Então é preciso tentar aqui entender, né, que é tudo feito com engodo, com mentira, né, maquiando a situação para que as pessoas não percebam a importância, né, dessas situações, e principalmente no nosso movimento espírita. Então ele faz esse fecho, ele conclui, ele vai dizer: olha, fica tapando o sol com a peneira. Para ser Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é preciso muito mais que discurso e palestra. E também, para além de dar uma cesta básica, uma roupinha velha, um calçado usado, a sopinha, está para além disso. Porque a caridade, ela é desinteressada. Então ela reúne todos os temas que atingem o espírito humano, esse ser integral. A gente tem dúvida se muitos espíritas se consideram, de fato, um ser com dupla natureza. Uma física, se manifesta aqui no mundo através do corpo animal, e o espiritual, a natureza espiritual, que é um espírito que encarna, reencarna, né? É o espírito que evolui. Prossegue, então, dizendo: mas um espírito disse, então é dogma. Nós daqui de São Paulo, temos nascido em Piratininga, nas cotilhas gaúchas, ou nas adustas planícies nordestinas, vemos o Brasil no seu todo, horizontal e verticalmente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o olhar e a crítica que ele vai trazer aqui é olhando o Brasil no todo, fazendo uma cosmovisão. A gente não pode fazer igual os macaquinhos, tapar os olhos, o ouvido e a boca. E transportando esse modo de ver para o terreno da doutrina espírita, temos a noção exata das tarefas assinadas aos espíritas do Brasil. Por isso, dissentimos da opinião de ilustrado engenheiro, diretor de um órgão de imprensa espírita carioca, de que nos estados não se encontram espíritas com capacidade para construir um organismo legislativo para a direção nacional do espiritismo. Discordamos, porque essa fobia ao provincianismo, desmentida pelas realizações no terreno social em Rio Grande, Paraná e em São Paulo, para citar apenas as mais importantes, é um sentimento anticristão e uma demonstração inconcursa da hipertrofia do eu. É um complexo com a forma acadêmica na direção da casa da Avenida Passos. Então ele vai prosseguindo. Por que temos essa visão de conjunto? Nós de São Paulo promovemos, vai para um ano, um congresso espírita ao qual foram presentes na Pauliceia representantes dos 16 estados brasileiros, a despeito da campanha deselegante feita na sombra pela FEB, previamente convidada para assumir a direção do congresso. Agora, ante os resultados da União Social Espíritas, a ex-casa de Ismael resolveu, noutro gesto deselegante, criar um organismo para gerar
confusão, imitando o nome e a sigla daquele. ASE, Ação Social Espírita. Por quais motivos assim procede? Ensina Kardec que a doutrina, por sua moral fundamentalmente cristã, tem dupla tarefa de esclarecer e reformar os indivíduos e de transformar a estrutura social por um progresso evolutivo e paulatino, estabelecendo uma sociedade verdadeiramente cristã e não uma sociedade cristã para inglês ver. Assim sendo, cabe-lhe o dever de criar as condições psicológicas capazes de unir para fortificar e não as que separam para enfraquecer. Aqui, claro, ele está reportando a algo que já vem lá do final do século XIX, início do século XX, um embate entre rustanguistas e aqueles que se propuseram a propagar, divulgar e disseminar o espiritismo conforme a teoria construída através dos espíritos superiores, com base na filosofia espiritualista racional e organizada metodologicamente e cientificamente por Allan Kardec, com princípios e bases científicas. Então, eles tinham um grupo que, desde a chegada do espiritismo no Brasil, a partir de Domingos José Gonçalves de Magalhães, ele vai trazer as bases do espiritualismo racional dessa filosofia. Então, a maioria dos espíritas, lá do princípio, os precursores no Brasil, eram propagadores, divulgadores do espiritismo na sua essência, conforme a teoria da autonomia do espírito, do livre-arbítrio, da evolução progressiva, contínua, perpétua, sem queda, sem castigo, sem recompensa. Mas havia um grupo de religiosos que queriam trazer de uma religião ancestral todo aquele atavismo. E nós tivemos, inclusive, dirigente importante aí no meio espírita, que até hoje o seu nome é tratado, que ele era rustanguista. Em momento próprio e oportuno, vamos compartilhar com vocês aqui a respeito. Bom, então aqui, pessoal, nós temos que esclarecer que essa menção feita pelo Júlio aqui, ela é antiga. É uma contenda antiga. É uma contenda daqueles que queriam e conseguiram colocar o rustanguismo goela abaixo. Em um momento, teve um dos espíritas que proclamava a teoria moral autônoma do espiritismo e propagava, então, a filosofia espírita, ou o espiritismo como filosofia, como estilo de vida, para promover a regeneração da humanidade, ao seu turno. Ele, certa vez, mencionou que Jesus, o modelo e guia da humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, ao qual trouxe uma doutrina que os espíritos se comprazem na propagação, conforme a questão 627, seria esse o seu trabalho, sem a periferia, né, sem as parábolas. Eles, portanto, trazem a figura de Jesus e da doutrina moral de Jesus para o espiritismo. Mas então o espírita mencionou: Jesus não é meu senhor e mestre. Eu não sou escravo. Jesus é meu irmão, meu igual. E essa figura impoluta, que até hoje é trazida aí como santo do espiritismo, porque é mencionado tudo e qualquer mensagem, ele disse: tá doido, que isso? Como assim? E soltou os cachorros, inclusive escreveu artigo contra isso. Veja bem, o filósofo está certo. Jesus, ele nunca quis ser senhor e mestre de ninguém, não quer escravo. Tanto que ele fala que não quer holocausto, que ele quer um sacrifício de cada um, mas o sacrifício é pessoal para poder evoluir. Né? E ele dá a pinta, ele fala: reino de Deus não é exterior, é no coração do ser humano.
Então você acha que esse espírito que fala que nós não sabemos o que estamos fazendo e pede que o Pai nos perdoe, ou seja, né, que nos proporcione misericordiosamente as possibilidades da reencarnação. Então, nós temos esse contrassenso desde há muito. Não é estranho essa menção aqui dessas rusgas, dessas brigas, contendas infantis. E ele prossegue, então, que a FEB não quer unir, está visto na sua ojeriza aos congressos e no fato de excluir do direito de participar de sua direção, ele chama aqui espíritas kardecistas. O que significa essa expressão na época para esses espíritas? Aqueles que propagavam, divulgavam, estudavam e aplicavam em suas vidas a teoria moral espírita da autonomia e propagavam a filosofia espírita ou o espiritismo como filosofia. E tinham ojeriza ao seu turno das expressões que traziam espiritismo é religião. Então tem muita coisa aí escrita mostrando, comprovando que não é religião e que são os equivocados esses que quiseram trazer as suas religiões para o espiritismo, enquanto o espiritismo sempre se propôs a inspirar as religiões, mas nunca tomar o seu lugar, não se ocupar com culto, com nenhuma profissão de fé de ninguém. Sempre quis combater a fé cega, e fé cega se trabalha com a razão e é preciso ter conhecimento, e, portanto, analfabeto não pode existir num país que se pretenda, como dito aí anteriormente, alguns, a pátria do evangelho. O que nós estamos fazendo que nós não estamos alfabetizando essas pessoas? Então ele prossegue, né, que os espíritos kardecistas, isto é, aqueles que não aceitam as teorias de Rustang. Então, gente, nos primórdios, essa federação foi criada, mas para ser uma instituição coadjuvante. Não tinha nos seus estatutos essa alteração que foi feita, sabe quando? Em 1917, falando que era por conta do Código Civil de 1916 tinha sido alterado, mas eles arrumaram um jeito de promover um engodo, colocar essa obra de Rustang como sendo obra fundamental, quando nunca foi, e a gente percebeu isso ao longo desses 23 encontros que completamos hoje. E, portanto, além disso, se arvoraram a ser aquela instituição que iria organizar e unificar o espiritismo. Então, não é uma coisa democrática, como muita gente pensa. Foi algo colocado no estatuto, está aí. E mais, vocês vão perceber a história aqui que vai prosseguir. Então, vamos lá. Estatutos da FEB, artigo 2º, letra A, e artigo 36º, parágrafo 3º. Veja bem, já foi retirado o Rustang do estatuto por ocasião do ano de 2019, salvo engano, 18 ou 19, mas é 10 de agosto do ano de 2019. Então, foi alterado o estatuto. E ele, então, prossegue aqui, né, contando a história para a gente. Para que seja realizada a tarefa de esclarecimento dos indivíduos, é óbvia a necessidade de se lhes darem os meios. Quais os meios que a FEB oferece? Já os temos compendiado. Então, ele vai dizer, num país iletrado, o número de obras em Esperanto quase 3 vezes os das que oferece em português. Uma revista obsoleta, insuficiente, sem plano educativo ou ordenação de conhecimentos, mas repleta de publicidade de obras não fundamentais para a realização de tarefas individuais e coletivas da doutrina e até de outras a ela prejudiciais. Incapacidade de atrair as camadas mais cultas da sociedade, pondo-lhes ao alcance as obras das grandes figuras estrangeiras ou das que contribuíram para o avanço dos estudos científicos do espiritismo e da metapsíquica. Ao contrário, mutilando algumas dessas obras em raras traduções e adquirindo os direitos de tradução de outras para os engavetar. Isso é triste, viu, gente?
mas aconteceu, está registrado. E aqui a gente está compartilhando. Porque é importante um movimento espírita conhecer sua história. Antes de ficar apontando o dedo, julgando, não, vamos conhecer a história primeiro. E é o que nós estamos fazendo. O que a gente faz aqui é estudar. Essa obra está para que cada um possa examiná-la a contento. E quem quiser trazer prova contrária, que o faça. Nosso trabalho aqui é compartilhar o conteúdo, mas a gente fica estarrecido em conhecer essa história podre. A adulteração das obras de Kardec, desde que o público não as pôde cotejar com o original. Isso aqui é outra denúncia para mim, meu modo de ver, grave, né? Feita por Júlio de Abreu Filho nessa obra. E aqui a gente compartilha. Forjamento de volumes que Kardec não escreveu, como a doutrina espírita, para enxertar a propaganda do rustanguismo. Forjar volumes que Kardec não escreveu. Expulsão de seu seio das sociedades que, não sendo rustanguistas, participaram sem o seu consentimento de congressos espíritas. Você ia lá no estatuto e constatava. Para você se associar à FEB, teria que ter ali a sanção deles sobre os seus documentos de constituição, seus estatutos. Estatuto que não tivesse conforme aquilo que eles determinavam, não era permitido, não eram associações ali admitidas, né? E quem fosse contrário, expulsão. Expropriação dos textos bíblicos nas obras de Kardec para gerar confusão. E na do Rustang para criar base lógica de argumentação. Aqui é outra denúncia grave, né? Que eu queria mais pessoas conversando sobre isso. Essa denúncia foi feita há muito tempo. Mas e aí? Qual foi a resposta? Textos da obra de Kardec estrupiados e do Rustang para criar base lógica de argumentação. Gente, até a obra, né, que tanto inspirou essas criaturas foi objeto também de adulteração, meu Deus. Então eu fico estarrecido em conhecer essa informação. E aqui compartilho com vocês esse sentimento. Alteração dos textos de obras mediúnicas, como fez com uma doada a um médium, Francisco Cândido Xavier, para afeiçoar a tese rustanguista. Então o médium doa, né, para a FEB e faz uma adulteração para dar fundamento da base. Gente, se esse Rustang precisa de tanto rolo sendo feito para que a sua obra fosse aceita, eu já seria o primeiro a dizer para você, olha, é coisa ruim demais, vamos deixar isso para lá. Mas como espírita, a gente precisa examinar tudo, e aqui como um canal de estudos, a gente precisa compartilhar também. Ora, esses processos são desmoralizantes, e é o caso de lembrar aos diretores da Federação Espírita Brasileira que aqueles que professam a teoria moral autônoma e o espiritismo como filosofia, que eles estão chamando de kardecistas, ainda quando, a par de todas essas coisas, não esqueceram a parábola do filho pródigo e são capazes de a pôr em prática. Tudo dependeria de querer esse filho pródigo voltar à casa paterna. Mas fora preciso que compreendesse o sentido do rustanguismo. E corrigindo-se, corrige aquela instituição todas as falhas de que é justamente acusada. Ou seja, as falhas, ele diz que está acusando e que há justiça nesse sentido. Entretanto, não é de se esperar que o façam seus diretores, e não o fazem porque não podem ou não querem compreender que são vítimas da mais solerte, pertinaz e organizada ao mesmo tempo paciente, complexa e poderosa falange de espíritos que se possa imaginar. A falange vaticânica, né, que ele dá um nome aqui. E aí, pessoal, isso vem desde o ano de 1861 até os dias atuais, infelizmente. Fazer a história minuciosa da FEB é rastrear o trabalho dessa falange. E sua ação tornou-se possível porque, encontrando as brechas, que são as falhas humanas, não esbarrou com aquele espírito crítico de que Kardec deu exemplo e advertência nas reiteradas recomendações que nos legou.
Ali faltou também o conhecimento seguro dos evangelhos e escritos complementares. É praxe nas sociedades espíritas aceitar tudo quanto lhe é dito por espíritos e por conferencistas e doutrinadores. Ou seja, né, gente? O que Kardec ensinou? Kardec ensinou um método científico do testemunho, usado pelas ciências históricas. Acrescentou aí a razão e a lógica, o bom senso, como fiéis da balança. Erasto disse que aonde houver uma sombra de dúvida, é melhor você afastar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, gente, eu fico estarrecido quando eu tenho conhecimento de tudo isso. E ele prossegue dizendo, é praxe nas sociedades espíritas aceitar tudo quanto lhe é dito por espíritos, por conferencistas e doutrinadores, né? Repetindo. E é fato, né, gente? É fato. Alguém aí poderia dizer que não é assim? É assim. Ainda brigam com a gente quando a gente quer trazer a lucidez para o movimento. Ah, você está libando o espiritismo. Eu sou um espírito encarnado que age com a possibilidade racional que me é facultada pela minha inteligência. E, para quem sabe ler um pinga é letra. Eu estudei Kardec e percebi que ele faz severas advertências para que a gente não incorra nesse erro grave. Os princípios e postulados espíritas estão na obra organizada metodologicamente por Kardec. Ali é a doutrina espírita. Fora, não há. Não há. E para que a gente possa avançar em princípio e postulado, primeiro a gente precisa conhecer aquilo que é a codificação e que, pelo que eu vejo hoje, com as graves discussões que se implementam em torno de questões místicas, de questões irracionais, realmente a gente não está avançando, a gente não conhece a doutrina dos espíritos. Ele prossegue dizendo, esquecem que sendo o homem um espírito encarnado, o espírito de um e o espírito de um homem desencarnado são dois aspectos da mesma coisa, da mesma moeda. Consequentemente, se há espíritos que sabem mais do que nós, há homens que sabem mais que muitos espíritos. Como não há análise das comunicações, os espíritos de falantes se vão insinuando. Dizem verdades para conquistar o respeito, fazem diagnósticos, indicam medicação certa para conquistar a estima, mas quando dominar o terreno, agem de maneira multiforme, no sentido de desmoralizar a doutrina, pelo rebaixamento de seu nível, pela derrocada de suas sociedades. O plano inimigo é muito fácil. Ah, mas ele receitou um remédio aqui que deu certo. Logo, então, tem que acreditar em tudo. De jeito nenhum. Kardec recebia mensagem de São Luís e questionou várias. Questionou comunicações que foram atribuídas a Jesus de Nazaré por conta da racionalidade. Então, por uma coisa você não pode julgar as demais, não. Você tem que estar sempre em constante vigilância. O próprio Jesus disse isso, né? Vigiar. E a invigilância faz com que a gente não avance, não progrida e não permita que os outros progridam. Foi assim que Jesus disse, quem gosta muito de citar os evangelhos, ele falou para os fariseus que não entram no reino dos céus e ficam na porta se constituindo em obstáculo para as pessoas não entrarem também. É preciso parar, sair da frente do outro que quer progredir. E isso é um fato. O que o Júlio está dizendo aqui é o método de Kardec. Ele está replicando Kardec. É preciso ficar em constante vigilância. Porque o que o inimigo quer é conquistar o terreno. E, gente, a ideia é muito simples de entender. Que é que a gente não avance na nossa autonomia. Quer, de fato, que a gente fique no castigo e na recompensa. Por quê? Porque aí fica um grupo dominando, seja na política, na religião, na sociedade de um modo geral. Ora, é para isso que se mantém os analfabetos, é para isso que se mantém pessoas na pobreza, é para isso que mantém as pessoas sem direitos mínimos. O espiritismo é progressista. A sua base está lá na Gênese. Igualdade, fraternidade, solidariedade. Essa é uma base fundamental do espiritismo. Então é preciso estar em vigilância contra aqueles que são contra isso. Para esses espíritos, todas as armas são boas.
desde que produza os resultados que objetivam. Lá naquele período de 1882 até 1900 e aí continua, as reuniões dos rustanguistas tinham apresentação da Maria, de Jesus, de São Marcos, São Mateus, São Lucas, Elias, Anjo Ismael, que chegava lá dizendo: eu sou o Anjo Ismael. Tá errado isso aí, gente. Tá errado. É nome venerando demais. Lá comunicando para Kardec com coisas muito especiais e importantes para o nosso desenvolvimento, intelecto moral, o espírito assinava um espírito amigo, um espírito protetor, um espírito familiar. Então, para eles, todas as armas são boas, então fiquem em vigilância. Então, prossegue. Tem conhecimentos variados, contam com muitos especialistas nos múltiplos setores do saber, por isso não recuam ante nenhum obstáculo, inclusive da utilização da magia negra, isto é, do emprego do trabalho mediúnico para fins maléficos. Exercitam uma ação violenta sobre os médiuns, já transformando sua psique, já produzindo uma concentração de fluidos em determinados pontos do organismo perispiritual dos pacientes, a qual evolui e acaba por atingir certas glândulas, determinando um comprometimento endócrino e, por vezes, até o aparecimento de lesões orgânicas mais ou menos devastadoras, quando não de neoplasias, algumas das quais irremediáveis, já por sua localização, já por sua própria malignidade. Mas aqui resta dizer que o espírito atrai o outro pela sua própria imperfeição, né? Ele dá aso por aí, ele abre a porta. De todos esses trabalhos, o pior é aquele que se projeta sobre as mentes, porque compromete a mesma verdade do eu superior. É aquele que joga a terrinha no pé, falando: não, você é poderoso, é você que foi escolhido, você é o missionário. O que falaram para Kardec? Ele: mas e se eu não der conta da minha atividade? A gente troca, viu? Não falaram para ele que ele era missionário, não. Falaram assim que tinha muitos outros aí que eles poderiam recorrer, que cabia só a ele exercitar a tarefa e cumpri-la, que somente saberia se ele seria missionário ou não ao final da tarefa, que não tem como saber antes. Então, eles afeiçoam os seus pontos de vista aos obsessores e vão tornar, né, pela obsessão, as criaturas sistemáticas, intolerantes, ilógicas e autoritárias, e as arrastam a tomar as próprias ideias por verdades primeiras, os seus raciocínios como lógica infrangível, né? São espíritos desse quilate que procuram sustentar aquelas ideias cuja primeira vítima nos tempos modernos foi o próprio Rustang. O advogado francês não podia ignorar a posição de Kardec como médico e como cientista. Aqui é só preciso fazer um reparo. Já foi pesquisado aí, porque havia essa informação, mas já foi pesquisado e concluído que Kardec não era médico, tá? Então aqui é uma informação que precisa ser corrigida. Então não podia desconhecer a projeção de sua obra, e conhecendo essa obra, deveria avaliar da segurança com que o codificador tratava um assunto velho como a humanidade, revestindo de feições novas e lhe dando uma explicação concetânea com os últimos postulados da ciência. Ora, até hoje nenhum espírito equilibrado quis infirmar a Bíblia ou nela introduzir modificações, riscar passagens, torcer frases e, por cima de tudo, pretender a aceitação de tais deformações. Há trabalhos notáveis de filologia, de crítica histórica, que permitem fixar as datas de tais ou quais livros que a compõem. É possível mesmo rastrear algumas interpolações. Então, aqui ele está falando do aspecto de pesquisa dos livros e das escrituras bíblicas. Precisa ter um conhecimento. Filologia é conhecimento das palavras, da estrutura frasal, né? E crítica histórica é aqueles que vão estudar para coadunar com as informações se elas são de fato verdadeiras ou não. Modificações assim fizeram-nas alguns padres católicos, de maneira discreta, do mesmo passo que subtraem a Bíblia aos profitentes de sua religião. E o fizeram para que os textos modificados servissem de apoio a este ou aquele dogma. Rustang foi mais ousado, porque mais inconsciente a despeito de sua ilustração, porque vítima de uma obsessão. Era rico, era famoso, era um nobre e queria se destacar no meio espírita, sendo ele a tomar o lugar de Kardec.
Então, o que ele queria? Né? Ele queria ser o Messias da terceira revelação, inclusive ele vai dar esse nome aí, revelação da revelação. Então, continua o Júlio dizendo, para que alguém, com perfeito senso da magnitude da tarefa, se a balançasse a corrigir a Bíblia, valendo-se do ensino dos Espíritos, fora mister tomar as seguintes precauções: controlar as entidades comunicantes por meio de clarividentes bem desenvolvidos e de absoluta fidelidade. Criticar as mensagens, especialmente, né, nas passagens que ferirem a concordância com os textos bíblicos. Então, aqui ele está dizendo aqui, o Rustang não tomou essas precauções que o Kardec usava. Então, você precisa controlar a entidade comunicante e verificar se ali você tem um clarividente que possa mostrar se está fiel àquilo que está sendo comunicado e etc. Ver ali a atmosfera, né, criada. Criticar as mensagens é estudá-la. É isso que quer dizer, estudar a mensagem. Mas não é estudar para aplicar, não, e viajar na maionese, não. Criticar a mensagem junto com a obra espírita. Especialmente naquelas passagens que vão ferir a concordância com o texto bíblico. Então, ele está querendo coadunar os textos bíblicos com o espiritismo. Então, para fazer essa ligação, ele precisaria de profundos pesquisadores que tivessem conhecimento dos textos para poder fazer a crítica do ponto de vista histórico, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da tradução, do ponto de vista da fonte primária. Exigir argumentos dos próprios espíritos, os quais deveriam se apoiar também nos conhecimentos linguísticos, sobretudo nos trechos em que suas mensagens divergem dos códices. Fazer a crítica das afirmações dos espíritos à luz das conclusões a que já chegaram grupos especializados em assuntos bíblicos. A gente já tem material. Kardec usava material pronto para dialogar com os espíritos. A gente encontra toda essa história do espiritismo na própria revista espírita ali, se quiser. Exigir elementos de identificação dos espíritos comunicantes. Espírito não tem identidade, não tem nenhuma possibilidade da gente aferir a sua identificação biometricamente, então teria que ter uma análise de elementos que pudessem validar, como Kardec fez. Kardec usou o método do testemunho. Qual que é o método de Rustang? Não, é usar uma médium que nem ela acreditava naquilo que estava escrevendo. Depois de severa análise, discutir a matéria com os autores das mensagens. Então, primeiro critica, vai lá, estuda, vai para os livros, para as obras, e aí depois vai indagar, fazer pergunta e conversar. Ah, mas que bobagem é essa aqui? Vocês disseram que isso, tem uma teoria que é aquilo, e agora aquilo outro. Então, não é aceitar. E a política ali dessa obra é uma política de aceitação que, infelizmente, impregnou e está aí até hoje. Né? Exigir que as mensagens sejam comunicadas igualmente em outros meios desconhecidos, aos quais seriam dados pelos espíritos elementos para o estabelecimento de intercomunicação, a fim de que se possa verificar a concordância universal, que é um aspecto que não dá para fugir. Não tem como. A gente precisa parar com isso. A concordância universal, o espírito que fala aqui, ele tem que falar num outro lugar. E não pode ser espírito conhecido, não. Porque tem médium combinando com médium e pegando um livro de outro e vão publicar. Eu não sei se a Ponte é a editora, mas que a coisa está acontecendo desse nível aí, nos parece que sim. Então a coisa tem que ser universal mesmo. Né? A Bíblia é um monumento tão vetusto, original e prestigioso que qualquer tentativa, por mais honesta que seja, de alterar uma vírgula, exige essas canseiras, esses cuidados, esses critérios científicos que faltam na obra de Rustang. Os rustanguistas precisam compreender que uma tradição de 19 séculos, como é o Novo Testamento, não se destrói com uma simples e leviana afirmação não provada de um espírito. No seu livro A Bem da Verdade, que encerra os artigos de célebre polêmica, o doutor Henrique Andrade deixou claro que os rustanguistas da FEB traduziram o triste livro alterando certas passagens com o objetivo de melhor encadear o raciocínio, baseando este em versículos bíblicos que também foram adulterados, coisa que não fez nem o próprio Rustang. A falange que age no Rio é mesmo pertinaz. Há muitos anos trabalha para inutilizar a obra de Allan Kardec. Isso vem do tempo de uma sociedade que depois, fundindo-se com outra, originou a FEB, a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade,
que é uma expressão que está numa bandeira que foi entregue para o anjo Ismael e está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é como diria, coincidência interessante? Esta fez as nossas primeiras traduções de Kardec para o vernáculo. Pois naqueles tempos, aí por 1880, já os rustanguistas queriam alterar a obra do codificador, como se vê na primeira edição de A Gênese, por influência dos 4 evangelhos de Rustang. Então aqui ele também está fazendo uma denúncia que houve uma tradução da obra A Gênese que ela foi adulterada. Não tem em mãos, não examinei, estou compartilhando com vocês aqui, viu, pessoal? A edição é de 1882 e tal confissão vem na introdução. Entretanto, que foi decidido como prova de homenagem ao seu colecionador, nosso mestre, Allan Kardec. Conservá-las com o cunho que ele lhes imprimiu. Inclusive, essa turma recebia mensagem do próprio Kardec lá que não, joga fora a minha a obra é do Rustang, esquece tudo que eu escrevi. Interessante, né? E é o único médium. E acrescenta, a sociedade acadêmica julga que não lhe assiste como a ninguém o direito de alterar o plano, e menos ainda as bases fundamentais das teorias, a doutrina das obras publicadas pelo anoso mestre. Não só por lhe parecer isso uma profanação, por ser um legado precioso, pois que por elas conhecemos a verdade, se nos fez a luz. Mas ainda porque não há lei alguma conhecida que justifique tal procedimento. Aqui eu cito a Convenção de Berna, do qual o Brasil é signatário, né? Então tem que preservar o direito moral do autor. Ou seja, não pode alterar nada. Não pode alterar. Nem para dar sentido à frase. E se tal lei existisse, seria bárbara, despótica, vandálica, porque seria anulação da propriedade, seria negação do direito. Aquela velha gente podia se equivocar, mas tinha gestos elegantes como este de fechar a introdução com uma mensagem do espírito do próprio Allan Kardec dada na sociedade, focalizando a questão. Sim, porque ainda que qualquer ideia das aí colecionadas tivesse de sofrer qualquer retoque ou modificação, seria trabalho reservado para uma obra especial cuja leitura, sendo boa para aqueles que já conhecem profundamente a ciência espírita, não convém àqueles que apenas começam, porque não estando preparados, teriam de fazer passar bruscamente por uma inversão todas as ideias arraigadas em seus cérebros, o que é contrário às leis naturais e, por isso, inconvenientes. Não defendo a obra que colecionei, mas o melhor sistema de, com método, lento e suavemente, preparar aqueles que devem conhecer o que de mais elevado poderia se apresentar à concepção humana. E essas palavras criteriosas estão longe de significar uma adesão de Allan Kardec ao rustanguismo. Este não passa de um equívoco que deve ser destruído elegantemente, segundo os postulados da doutrina espírita cristã, sintetizando no pensamento agostiniano, abraçar os homens, mas profligar, destruir os erros. Um paralelo entre os trabalhos de Kardec e de Rustang mostra o seguinte: Kardec seguiu critérios científicos, Rustang não. As afirmações fundamentais de Kardec têm concordância universal, a de Rustang não. Kardec respeitou a ética nas pesquisas e citações, Rustang e principalmente os rustanguistas, não. Kardec promoveu sempre a discussão para chegar ao esclarecimento. O rustanguismo foge e proíbe a discussão para evitar a evidenciação do erro. Kardec é cristão, respeita os textos evangélicos e promove a união. Rustang é anticristão, deforma os textos e exclui os kardecistas. A obra de Kardec resiste à lógica, à crítica, ao bom senso e à moral. A de Rustang é anticientífica, insensata e imoral, porque infama o caráter de Jesus Cristo. Como espírito, Kardec sustenta a inteireza de sua obra. Como espírito, Rustang confessa o seu erro. Os cientistas contemporâneos e posteriores a Kardec, que na França, Itália, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos investigaram o espiritismo, deixaram trabalhos concordantes com a codificação kardeciana. Nenhum deles, entretanto, tomou conhecimento do trabalho de Rustang e qualquer referência indireta de sua tese central é no sentido de a condenar. A obra de Kardec conduz à emancipação do dogmatismo e do ritual religioso, ou seja, abstrair, né, emancipar-se disso. A de Rustang submete o indivíduo aos dogmas e destrói a função social da doutrina espírita, que é essa mesma libertação de que exemplo
a mariolatria dos rustanguistas. Encerramos esse trabalho. Sabiam os judeus que estudaram a lei e os profetas, bem como os saduceus, que se haviam apoderado do templo e punham em leilão o cargo de sumo sacerdote, transformando a religião em mercantilismo e a autoridade religiosa em privilégio oligárquico de uma família, como se verifica ao tempo da pregação e do sacrifício de Jesus, que era chegado o instante profetizado para a vinda do Messias. Por palavras e atos, Jesus mostrou-se hostil a entendimentos que confundiam interesses religiosos com situações políticas, fosse do conchavo com as autoridades, fosse de chefia a uma rebelião como pretendente ao trono judaico, para sacudir a dominação romana. Por isso o sacrificaram. Vendo, porém, o desenvolvimento posterior do cristianismo, apesar de não expurgado da herança do judaísmo, vendo que apóstolos e discípulos faziam largo proselitismo entre judeus e estranhos, temeram os rabinos por seus interesses materiais de exploradores do templo. Precisavam desacreditar os cristãos e justificar o seu crime. Ora, os judeus e cristãos conheciam os fenômenos espíritas de que o Velho Testamento estava repleto, estavam na memória de todos os acontecimentos do Pentecostes, que não passara de uma grande manifestação coletiva de mediunidade. Ademais, sabiam os judeus que os primeiros cristãos praticavam a mediunidade e procuraram tirar partido desse fato, soprando que Jesus Cristo fora apenas um espírito materializado desses que Kardec chama de agêneres. Daí, as duas epístolas de João, evangelista, apóstolo da predileção de Jesus, sem dúvida, por ser o mais arguto, o mais evoluído, o mais receptivo, o mais capaz de grandes sínteses, como bem o demonstrou no seu evangelho filosófico no Apocalipse. João foi a sentinela, deu o grito nas passagens daquelas epístolas citadas no nosso primeiro artigo. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3 e 6. E capítulo 2, epístola 2 de João, capítulo 7, cuja repercussão encontramos nas epístolas de Pedro e de Paulo. Por que assim procediam os judeus? Porque se Jesus tivesse sido um espírito materializado, não teria sido Messias, porque não corresponderia às profecias. Não sendo Messias, era um embusteiro. Continuariam os judeus absolvidos e gratificados por sua eliminação, pela consolidação de seu prestígio, do mesmo passo que essa primeira heresia prestava o serviço de desmoralizar o ensino do Nazareno, transmitido por seus apóstolos e discípulos. Com o correr dos tempos, abastardou-se o cristianismo ante a pressão das coisas materiais, contato com os políticos, proximidade do poder, tentação do conforto e do mandonismo. Paralelamente, agiam outras forças sutis, o sincretismo religioso, marcante na liturgia, no ritual, nas práticas externas do culto, já então católico. Menos por força da generalização de um conceito filosófico do que por imperativo político de religião oficial de um império que dominava o mundo. O cristianismo foi adotado como religião oficial do império, mas aí houve um concílio e o imperador determinou mudar muitas coisas. Lembrando que esse imperador era adorador de um certo Deus, né? Prossegue, então, na verdade, todo o ritual católico, nos seus mínimos detalhes, é tirado daqui e dali dos rituais das várias religiões que se encontravam vivas, mortas ou agonizantes dentro do próprio império. Os dirigentes católicos herdaram do lado romano esse espírito de dominação e do lado rabínico a capacidade de mercantilismo com as coisas religiosas. Ora, para um como para o outro, desses aspectos era prejudicial à prática da mediunidade. Os médiuns viriam a ser para a hierarquia sacerdotal aquilo que para o rabinismo haviam sido os profetas, um aguilhão ou uma chibata, e simplesmente aboliram a mediunidade, por todos os processos, inclusive pelas torturas e pelas fogueiras. Passando para a vida de além-túmulo, essas figuras destacadas do clero observavam os médiuns, e ou os afeiçoavam ao seu serviço, ou os obsediavam e enlouqueciam para que não viessem prestar serviços esclarecedores e, consequentemente, contrários aos interesses materiais da Igreja Romana. Pode-se bem ver este feito das falanges vaticânicas na ação exercida dos ambientes reformados, onde se acredita ao pé da letra que as almas imateriais se salvam por meio de um banho no sangue material de Jesus, coisa que, além de paradoxal, é imoral, por ser a justificação e um crime.
diria eu, né, por ser a justificação em um crime. Igualmente se o vê na crença protestante do Espírito Santo, isto é, nos bons espíritos, na sua evocação, quando, entretanto, recusam a mediunidade. Recusam o batismo no fogo do Espírito, discordam dos pentecostais, assim como estes dos espíritos. Viu por que o Espiritismo não pode ser religião? Porque é muita coisa rebuscada, é muita coisinha, é muita mumunha, é muita briga, é muita disputa de poder, e não dá para ser racional ao ponto que para manter o poder é preciso ser místico. Então, pessoal, a coisa é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Quando chegou o momento de se realizarem as promessas de Cristo, isto é, da vinda do Consolador, representado na doutrina espírita, aquelas falanges vaticânicas, não podendo abrir brecha na contextura moral, na inteireza intelectual de Allan Kardec, procuraram agir em paralelo. Escolheram uma figura de destaque, de mediunidade sutil, intuitiva e de inspiração. Avassalaram um médium feminino para o serviço do primeiro, posto que essa senhora lhe não aceitasse as mensagens, e restauraram a velha e desmoralizada heresia do corpo fluídico de Jesus, que se prestava admiravelmente para sustentar dois grandes dogmas católicos, a da Santíssima Trindade e da Imaculada Conceição. Define-se a situação na prática, que é a seguinte: nos centros rustanguistas, a ação das falanges tolhe o desenvolvimento das grandes tarefas sociais, porque isto seria detrimento para o catolicismo. Nos centros, onde a falsa compreensão de tolerância mistura a filosofia espírita com o rustanguismo, acontece um choque de correntes de espíritos, manifesto nas dissensões internas que atrofiam os médiuns, anquilosam as sociedades, quando não as esfacelam, como aconteceu a partir do ano de 1880 até os dias atuais. Nos centros puramente seguidores da filosofia espírita, onde em geral não há estudo largo e profundo do assunto, são frequentes as crises devidas ao trabalho das falanges. E mesmo quando se constata que são falanges de padres, a falta de conhecimento panorâmico da matéria tira aos dirigentes o poder de domínio sobre aquelas, por isso que ignoram as causas profundas que as impelem. Observe-se que nem sempre é seguro o controle através dos videntes. Em geral, estes não se acham suficientemente instruídos. Assim, não sabe estabelecer a diferença entre manifestação de animismo do próprio médium, manifestação de espírito encarnado, cujo corpo somático esteja no ambiente ou fora dele, apresentação de uma ideoplastia por um mistificador que maneja os fluidos ambientes e naquela se mascara, manifestação de um espírito veraz, entretanto, e manifestação de um espírito veraz, ou seja, verdadeiro. Identificar qual é o espírito verdadeiro. Entretanto, não seria difícil explicar essas diferenças de imagens astrais noticiadas pelos videntes com o fito de assegurar o controle das manifestações. De novo, a alfabetização doutrinária, que o Marco Milani falou aqui em certa oportunidade. Se a Federação Espírita Brasileira se sente com vocação para ser uma federação, se a grande maioria dos espíritas brasileiros são continuadores da obra de Kardec e desejam a modificação do status quo criado pelos rustanguistas, se estes são realmente convencidos das excelências de seu cisma, por que não concordam em tirar a limpo aquilo que os filósofos espíritas impugnam? Para tanto, bastaria organizar um grupo selecionado de seguintes condições: número de filósofos espíritas igual aos rustanguistas, escolhidos entre pessoas de cultura imbuídas da responsabilidade do trabalho em que irão participar. Um grupo de médiuns videntes previamente submetidos a testes, incorporações ou mensagens psicográficas através de Chico Xavier ou de um outro médium previamente examinado. Obviamente, gente, ele aqui está mencionando o Francisco Cândido Xavier, que era um dos médiuns mais importantes do nosso século, né? Uma das pessoas também mais impolutas da nossa época e respeitado. E aqui, quando ele está falando de incorporação, ele está falando de um fenômeno mediúnico, né? Onde o médium se servirá de instrumento para a comunicação do espírito, né? Por voz, a maioria das vezes por voz, né? E, obviamente, hoje isso não é possível, mas ele está dizendo aqui que nós precisamos organizar nossas sessões com todos os tipos ali possíveis de mediunidade para que possibilite ao grupo ter, de fato, a constatação da veracidade da presença do espírito e depois fazer o estudo do conteúdo, né? E prossegue, então, né?
Evocação dos espíritos, Ismael Bezerra de Menezes, Emmanuel, Allan Kardec e Rustang. É claro que aqui, o que ele quer? A proposta dele, né, para essa época. É porque se usa demais o nome do Ismael, o nome do Bezerra, o nome do Emmanuel, do Allan Kardec e do próprio Rustang. Então, fazer a careação. Mas para fazer a careação tem que ser grupo que faz evocação e que, de fato, conduza os seus trabalhos da mesma maneira, no mesmo procedimento de Allan Kardec, né? Daquele mesmo método dos testemunhos, do controle universal, né? A aceitação de manifestações espontâneas de outros espíritos. Nessas sessões, far-se-iam as seguintes perguntas fundamentais. Então, o método de Kardec, né? Já levar a pergunta pronta, né? Decorrente dos diálogos. Quem está com a razão? Kardec negando ou Rustang afirmando que Jesus não foi homem? É legítima a mensagem atribuída a Rustang, dada no Rio de Janeiro, publicada na obra Revelações de Além-Túmulo, psicografada por Carlos Gomes dos Santos? É exato que o espírito de Allan Kardec tenha dado apoio à tese do corpo fluídico? É autêntica a mensagem atribuída a Kardec, publicada pela Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, na introdução à primeira edição brasileira de A Gênese, no ano de 82? Como explicar a contradição entre as declarações de apoio a Kardec, a tese rustanguista, e a mensagem referida na pergunta anterior? Porque desde 1882 até hoje, não teria sido possível organizar uma obra de desenvolvimento, ampliação e mesmo de correção da obra de Kardec. Como seria admissível nos termos da citada mensagem? São verdadeiras ou falsas as afirmações de João Evangelista em duas epístolas contidas na Bíblia, caracterizando como espírito do anticristo aquele que nega que Jesus viveu e sofreu na carne? Se a FEB está com a verdade, é magnífica a oportunidade de esclarecer seus opositores que também são filhos de Deus. Se não aceitarem que teme a verdade, restará então aos filósofos espíritos continuar proclamando a verdade com a FEB, sem a FEB ou apesar da FEB. Então aqui a gente encerra, ele faz uma indicação de obras para ser estudada aqui, né, para constatar as suas afirmações, e com isso, pessoal, a gente se estendeu nesse encontro aqui, mas eu agradeço a Deus e aos bons espíritos por a gente ter realizado essa tarefa e ter terminado, ter fechado, ter concluído, deixando aqui as nossas impressões. Somos todos estudantes, aqui não tem professor de espiritismo, obviamente, né, a gente quer que todos e todas possam, de alguma maneira, estudar essa obra e outras, e estudar, acima de tudo, o Espiritismo, conforme a doutrina dos Espíritos, que constam das obras fundamentais das revistas espíritas e de outras que são de autoria de Allan Kardec, e quiçá a gente poder, então, de fato, começar por nós, regenerando essa humanidade. Eu encontro vocês numa outra oportunidade. A gente trouxe hoje para vocês o Inimigos do Espiritismo, fazendo a conclusão da série no seu episódio 23. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e a gente então se encontra numa próxima ocasião. Até lá!